Meus irmãos, a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, versículo 19 diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Agora, versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Senhor, oramos para que nesse momento o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se vocês tivessem que descrever a história bíblica, a história da redenção apresentada pela Escritura, para um descrente ou então para um crente ainda neófito na fé, como você faria isso? Vou repetir a pergunta. Se você tivesse que descrever de forma completa a mensagem do Evangelho, a narrativa da redenção apresentada pela Bíblia Sagrada, para um descrente ou então para uma pessoa que ainda conhece pouco da revelação de Deus, como você faria isso? Talvez você iniciasse pela pessoa de Jesus e pela sua obra, seria um bom começo. Ou então você retrocederia ao nosso primeiro Adão. E aí você falaria como Deus criou todas as coisas de forma perfeita. E logo depois você também mencionaria na sua pregação que em Adão todos os homens ignoraram o seu Criador, se rebelaram contra ele e cometeram o pecado original. Nesse sentido, um amigo pastor de há alguns anos me ensinou que nós podemos apresentar toda a história da redenção com base em Gênesis 1, 2 e 3. Porque ali nós temos a criação, nós temos a queda e nós temos também a promessa de redenção, a promessa de salvação. De qualquer modo, todas essas maneiras de apresentar a narrativa cristã são eficazes, são eficientes, eu diria que são até inteligentes, desde que essas perspectivas sejam apresentadas de forma interconectada. Então, você não pode descrever a obra de Jesus na cruz perfeitamente se você não mencionar também o pecado humano e vice-versa. A pregação completa do Evangelho precisa conectar todos esses elementos que são descritos ali no início da revelação de Deus, em Gênesis 1, 2 e 3.
Porém, existe uma outra maneira de você descrever a história bíblica que também é muito rica, que também é muito inteligente, que também é muito eficaz e eficiente. Essa maneira é por meio do reino de Deus. O reino de Deus é como um guarda-chuva que toca em todos os grandes temas da Bíblia Sagrada. O reino de Deus é um guarda-chuva que toca em todos os temas relevantes da Bíblia Sagrada. Isso pode parecer estranho para a gente que somos leitores modernos da palavra de Deus, porque quando a gente pensa em reino, automaticamente vem na nossa cabeça um espaço geográfico específico em que um rei, um imperador ou um tirano governa, domina sobre os seus súditos. Porém, quando a Bíblia Sagrada fala de reino de Deus, ela não fala de um lugar específico onde Deus reina. Até porque, em diversos momentos, os autores bíblicos falam que Deus é Rei dos Reis, que ele governa sobre toda a criação e não somente sobre o espaço único. Então, quando a Bíblia fala de reino de Deus, ela transcende essa ideia de espaço geográfico. Reino de Deus é um movimento histórico no qual o próprio Deus opera com o objetivo de derrotar Satanás, com o objetivo de levar homens e mulheres a reconhecerem o senhorio do seu Filho, Jesus, e tudo isso com o objetivo de glorificar somente o seu nome. Vou repetir, reino de Deus é um movimento que o próprio Deus opera na história dos homens com o objetivo de derrotar Satanás, com o objetivo de fazer com que homens e mulheres reconheçam que Jesus é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e com o objetivo de, com todas essas coisas, glorificar o seu próprio nome. Nós podemos pegar um exemplo muito especial para mostrar como isso se apresenta em toda a Bíblia cristã. Eu queria que você abrisse novamente em Isaías capítulo 6. Nós lemos esse texto hoje no início da nossa liturgia, e isso foi proposital. Isaías capítulo 6 mostra o movimento do reino de Deus de forma prática. No verso 1 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir para nós? Por nós. Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. O que é que nós temos nesse texto de Isaías? Primeiro, nós vemos que Isaías faz um contraste no versículo 1
entre um reino local, o reino de Judá, onde Uzias reinava, e o reino celestial, o reino onde o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. Só que, além disso, nós vemos também aqui na visão de Isaías que ele teve uma experiência específica com Deus. Ele reconheceu o senhorio do Senhor. No verso 5 ele diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E mais do que isso, no verso 7, Isaías descreve que ele teve os seus pecados perdoados. Diz o texto: a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Então, essa é a dinâmica do reino de Deus. A vitória de Deus sobre o pecado, sobre a morte, sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo, e a salvação que Deus, por meio do seu Filho, concede aos seus eleitos, perdão de pecados, redenção, e mais do que isso, Deus está também fazendo com que pessoas reconheçam que o seu Filho é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. A narrativa bíblica ela é dividida em duas partes maiores. Uma primeira parte tem a ver com a manifestação do Senhor Jesus, e uma outra parte, que é chamada pela Bíblia de últimas coisas ou fim dos tempos, começa na ressurreição de Jesus e vai até o julgamento final e a redenção dos homens, mas também de toda a criação. Aqui se encaixa o que a Bíblia chama, de já e o que nós chamamos de já e ainda não. Na perspectiva do reino de Deus, nós podemos olhar para trás, nos deleitando na obra de Jesus e em tudo que Deus fez a nosso favor, o já, mas nós também somos convidados a olhar para a frente, esperançosos por aquilo que Deus prometeu fazer em nosso favor. E todas essas coisas estão associadas ao reino de Deus. Isso quer dizer que a história bíblica ela é contada pela própria Bíblia a partir do tema maior, o reino de Deus. Então, isso quer dizer que o reino de Deus não começa em Mateus capítulo 4, quando Jesus diz: arrependam-se dos seus pecados, porque está próximo o reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus começou muito antes. O reino de Deus já é perceptível quando nós lemos a descrição de como Deus criou todas as coisas. Ali nós vemos Deus como um rei organizando toda a sua criação. Nós vemos Deus dando leis, normas a toda a sua criação. Então, como nós podemos entender, por exemplo, a queda à luz desse tema maior, o reino de Deus? Nós entendemos a queda como a rebelião contra o rei, a rebelião no reino de Deus. Nós entendemos a redenção como a vinda do rei em carne para redimir súditos perdidos. E até a ideia de anunciar essa mensagem às outras pessoas, a ideia de boa nova, também está conectada no Novo Testamento à ideia de reino de Deus. A ideia de boa nova sempre está conectada ao reino de Deus. Por exemplo, tanto a pregação de Jesus, em Mateus 4, como a pregação de João Batista consistiam em arrependa-se, porque está próximo o reino de Deus. Em Mateus capítulo 10, verso 7, Jesus ordena aos seus discípulos que anunciem o evangelho, mas ele diz assim: pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus.
Por todo o Novo Testamento, a pregação da igreja, a pregação do Evangelho, está conectada ao anúncio do reino de Deus. E nesse sentido, nós entendemos também o verdadeiro significado de discipulado. Discipulado, irmãos, não é um método pragmático que nós podemos utilizar para crescer quantitativamente ou um método que nós podemos usar para nos tornarmos pessoas moralmente melhores. Discipulado envolve, sim, crescimento moral por parte daquele que nasceu de novo. Mas discipulado é muito mais do que isso. Discipulado tem pelo menos dois sentidos. Primeiro, discipulado significa seguir Jesus nos termos que Jesus estabeleceu em sua palavra. E discipulado significa também ajudar outras pessoas a seguirem Jesus nos termos da palavra do próprio Jesus. Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 28, versos 18 a 20 diz assim: todo poder me foi dado sobre céus e terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que eu ordenei. Discipulado envolve crer que Jesus é rei sobre todos, por isso que ele tem poder sobre tudo, e crendo nisso, confiando nisso, eu vou ao mundo anunciando a mensagem dele, batizando pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito, e eu discipulo essas pessoas ensinando a elas tudo aquilo que Jesus deixou registrado na sua palavra, na tradição apostólica. Então, o discipulado envolve essas duas coisas. Discipulado envolve você seguir a Jesus nos termos que Jesus estabeleceu, mas também envolve você ser usado por Deus para ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa que você, a seguirem Jesus nos termos que Jesus estabeleceu. E na prática, o que isso significa? Significa que você e eu nos submetemos ao Senhor, porque o que a Bíblia fala a respeito da igreja é resumido em uma expressão única: escravos. Nós somos escravos de Cristo. A palavra escravo se apresenta muito mais vezes para se referir à igreja do que, por exemplo, a palavra cristão. Nós somos escravos de Cristo, nós somos súditos de Cristo, porque Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está presente em Apocalipse 17, está presente em Êxodo 15, isso está presente nos Salmos 93 até o 99. Então, ser discípulo de Jesus é não somente você entender que Ele é Rei e Senhor. Ser discípulo de Jesus é você viver uma vida em submissão a Ele, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que reconhece que Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse nasceu de novo. Esse é discípulo. E é aqui que entra a passagem dessa noite de Mateus capítulo 6. Na prática, esse texto vai nos ensinar o que significa enxergar o mundo pela perspectiva do reino de Deus. E mais do que isso, esse texto vai nos ensinar qual é a prática regular, constante de um discípulo do Senhor. Se eu pudesse resumir a resposta que esse texto dá a como é viver uma vida enxergando o reino de Deus em tudo e como discípulo do Senhor, eu diria que, entre outras coisas, é priorizar o reino e mais do que isso, é priorizar o rei desse reino, é priorizar o Senhor.
Quando Jesus fala em Mateus 6,33, para pôr o reino de Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, e não só o reino e a sua justiça, ele está dizendo que o objetivo da vida humana, o objetivo da vida do cristão é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Antes das demais coisas que são exemplificadas aqui por vestes e por alimento, o que nós devemos buscar em primeiro lugar como objetivo principal das nossas vidas é o reino de Deus, e não só o reino de Deus, a sua justiça também. Na verdade, Jesus desenvolve essa ideia em todo o Sermão do Monte. Aqui, no finalzinho do capítulo 6, nós temos a cereja do bolo. Mas em todo o Sermão do Monte, Jesus trabalha a ideia de colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. Pense, o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é nada mais, nada menos do que a descrição de como é a vida no reino de Deus. Aqui, Jesus vai contrapor em diversos momentos como é a vida no reino humano. E ele vai mostrar que a vida no reino de Deus é totalmente diferente da vida no reino humano. Por exemplo, no reino humano é valioso você orar nas sinagogas em pé. Por quê? Porque no reino humano a prioridade é ser aplaudido pelas pessoas. Mas no reino de Deus, a prioridade é olhar no quarto em secreto, onde só o Pai lhe vê orando. Por quê? Porque no reino de Deus, a prioridade é você desenvolver intimidade com o Pai. A prioridade no reino humano é totalmente diferente da prioridade no reino dos céus, na prioridade do reino de Deus. Por isso que a prática no reino humano é totalmente diferente da prática no reino de Deus. Um teólogo bem conhecido, chamado John Frame, ele comenta essa passagem em uma das suas obras e ele diz o seguinte: o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, as bênçãos dadas aos seus discípulos do reino. Consolo em meio à tristeza, herança aos que são mansos, misericórdia aos misericordiosos. Quem está no reino deve ser sal e luz na terra, devem cumprir a lei não apenas exteriormente, mas no coração. A mensagem de Jesus no Sermão do Monte, ela é destinada às pessoas que fazem parte do reino de Deus. Quando você vai para o primeiro versículo do capítulo 5, o texto diz: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. E aí ele prega o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi pregado para quem é habitante do reino de Deus. O Sermão do Monte só faz sentido para quem é habitante no reino de Deus. Quem habita no reino humano, quem tem a mente do reino humano, não entende o Sermão do Monte. Não vê sentido, não vê genialidade no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é para quem é habitante do reino de Deus. Se você perceber o contexto da passagem que nós lemos, você vê que Jesus confronta diversos tipos de pecados. Jesus fala sobre ganância, quando ele menciona a prática de dar esmolas com o objetivo de ser visto pelas pessoas. Jesus vai falar sobre moralismo, Jesus vai falar sobre religiosidade de fachada, vã, quando ele menciona a oração e o jejum dos hipócritas. Porém, existe algo que conecta todos esses pecados mencionados pelo Senhor. O que conecta todos esses pecados é que
Quem os comete porque prioriza o reino dos homens. A prioridade de quem é ganancioso é o reino dos homens. A prioridade de quem é moralista é o reino dos homens. O que conecta todos esses pecados é a prioridade dessas pessoas. A prioridade deles é esse mundo. Em contrapartida a isso, os súditos de Jesus agem totalmente diferentes, porque a prioridade deles é também diferente. A prioridade deles é o reino dos deuses, o reino dos céus. Isso quer dizer que o nosso comportamento no cotidiano, no dia a dia, é uma evidência inequívoca de a qual reino nós estamos dando prioridade. A forma como vocês e eu vivemos a nossa vida é uma evidência clara de a qual reino nós estamos dando prioridade. No verso 19, a ideia de Jesus é: parem de acumular tesouros nesse mundo. Parem de acumular tesouros mundanos, porque é como pão perecível. É algo que tem prazo de validade. É algo que não irá perdurar para sempre. É algo escrito a essa realidade. Então, não dedique a sua vida àquilo que é perecível. Não dedique a sua vida àquilo que é efêmero. Não coloque como prioridade da sua vida o que vai se dissipar com o tempo. Não é que Jesus esteja condenando o esforço para que vocês e eu consigamos o pão de cada dia, como Geraldo, inclusive, mencionou na liturgia. O que Jesus está fazendo aqui é se opor àquilo que o apóstolo Paulo chama de amor ao dinheiro. O que Jesus está fazendo aqui é confrontar os homens que priorizam o reino dos homens, o reino do mundo, e que por isso são devotos a Mamon. Mamon os domina porque eles priorizam o reino dos homens. O discípulo de Jesus, por sua vez, não se preocupa em acumular tesouros aqui na terra. Ele se preocupa, antes disso, em saber onde o seu coração está enraizado. Ele se preocupa em saber, antes de todas as coisas, onde o seu coração está enraizado. Os discípulos de Jesus não só não buscam o que é efêmero e passageiro como se fosse o que há de mais importante. Na verdade, eles substituem a busca por essas coisas pela busca por aquilo que é mais relevante, por aquilo que de fato é prioritário, o reino de Deus. Um outro teólogo diz o seguinte: buscar o reino é desejar, acima de tudo, entrar nele, submeter-se a ele e participar da tarefa de anunciar as boas novas do reino salvador de Deus, o reinado messiânico já inaugurado por Jesus, e viver de forma a acumular tesouros no céu com vistas na consumação do reino. Além de buscar o reino de Deus, a passagem que nós lemos em Mateus 6:33 nos diz que nós também devemos buscar a sua justiça. Buscar a justiça aqui não é buscar a justificação, ou uma outra palavra, né? Não é buscar a salvação, porque isso veio antes. Aquele que busca o reino de Deus, aquele que busca a justiça do reino de Deus, já foi justificado por Deus. Porque só busca o reino de Deus quem nasceu de novo. Só nasceu de novo quem foi alcançado pela graça salvífica de Deus. Então, buscar a justiça mencionada aqui no versículo 33 é buscar viver uma vida justa. O texto
de Mateus 6 deixa isso muito claro. O contexto do Sermão do Monte deixa isso muito claro. Buscar a justiça é buscar viver uma vida justa. É buscar viver uma vida submissa ao Rei. É buscar viver uma vida submissa ao Senhor Jesus. É buscar fazer a vontade dele. Vontade essa revelada no próprio Sermão do Monte. Por exemplo, buscar a justiça é você ajudar o seu próximo sem querer com isso os aplausos humanos. Jesus fala no início do capítulo 6 sobre a sua mão esquerda ignorar o que a sua mão direita fez. Buscar a justiça é você se valer da oração e do jejum como meios de você ter comunhão com Deus e não de ser reconhecido pelos homens como alguém religioso. Levando tudo isso em consideração, meus irmãos, fica o questionamento. Nós temos buscado o reino de Deus e a sua justiça? Uma outra forma da gente perguntar a mesma coisa. Aonde está o nosso coração? Aquilo que nós mais valorizamos está ocupando sempre do nosso coração. Aquilo que a nossa mente vive pensando, aquilo que domina as nossas emoções, aquilo que escraviza a nossa vontade, aquilo que determina como nós agimos, isso é o nosso ídolo. Ou quem tem esse poder sobre nós é Deus, ou quem tem esse poder sobre nós é um ídolo. Você que é pai e mãe, por exemplo, você tem orado e você tem agido para que o seu filho, para que a sua filha, de fato entenda que em primeiro lugar vem o reino de Deus e a sua justiça. Você tem ensinado, ou a expressão bíblica, você tem discipulado o seu filho e a sua filha, de modo que seja inculcado na cabeça dele que em primeiro lugar vem o reino de Deus e a sua justiça. Você tem ensinado ao seu filho de que não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Muitas vezes a gente acaba invertendo as prioridades. Muitas vezes nós ensinamos para as pessoas e nós vivemos uma vida que mostra que, em primeiro lugar, vem o reino dos homens. Primeiramente vem a busca por uma boa profissão, a busca por uma boa formação, a busca por uma boa renda, a busca por um bom casamento. E o reino de Deus fica para depois. E a justiça que Jesus cobra de nós, habitantes do reino de Deus, fica para depois. Muitas vezes, as pessoas valorizam tanto o matrimônio e o colocam antes do reino de Deus, que elas se relacionam, que elas casam, antes mesmo de desenvolverem um mínimo de maturidade espiritual. Por que elas fazem isso? Porque o reino de Deus não é prioridade. Elas não colocam como prioridade o relacionamento delas com Deus, para depois disso buscar um relacionamento com as pessoas, um relacionamento matrimonial. Muitas vezes as pessoas dizem assim: você já está muito velho, você tem que casar. Elas não pensam em sondar você para saber se você tem maturidade espiritual, se você de fato tem comunhão com Deus.
Porque o que determina se uma pessoa está pronta para um relacionamento afetivo não é a idade dela, é a sua maturidade espiritual. Se alguém está próximo de Jesus, se alguém está conectado a Jesus, essa pessoa tem maturidade para viver uma vida conjugal de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, muitas vezes, quando nós negligenciamos a nossa vinda à igreja, nós estamos passando para o mundo uma mensagem anti-evangélica, porque é uma mensagem que diz que o reino de Deus não é prioridade. Eu vou para a igreja se der. Eu sirvo a igreja, eu trabalho na igreja se sobrar tempo, porque a prioridade no domingo é o meu descanso. A prioridade no domingo é assistir o jogo de futebol do meu clube. A prioridade no domingo é me preparar para a prova da faculdade que eu vou fazer na segunda de manhã. Então o culto, tanto faz como tanto fez. Se der, eu vou. Isso é uma mensagem anti-evangélica, porque isso é uma mensagem que diz para o mundo que você não prioriza o reino de Deus. Jesus diz que nós buscamos o reino e as demais coisas são acrescentadas. Quem acrescenta as demais coisas é o próprio Deus. Mas a nossa função é buscar o reino dele como prioridade. A gente tem que fazer isso não por uma religiosidade somente fruto de repetição. Por exemplo, eu vou para a igreja porque todo domingo eu vou para a igreja. É o hábito que eu tenho. Então eu faço isso por esse objetivo. Está errado. Isso não é buscar o reino. Buscar o reino é você dizer, eu quero o reino. Eu quero Deus. Eu quero Jesus. É por isso que eu vou para a igreja, porque eu quero o rei. Eu quero Deus, eu quero Jesus. Porque eu quero Deus, eu quero Jesus, eu faço o que eu faço. Essa é a ideia. Buscar o reino é você buscar o rei. É você buscar Jesus. É você desejar Jesus. É você amar a Deus acima de todas as coisas. Com toda a sua força. Isso é buscar o reino. Então, não será que nós temos amado a Deus de forma secundarista? Não será que os reinos mundanos são a nossa prioridade? Qual tem sido a nossa visão de mundo? Como a gente tem organizado a nossa vida? Quais prioridades nós estamos estabelecendo para as nossas vidas, gente? Ou é o reino de Deus, ou é um reino do mundo. Uma vez eu ouvi uma pregação na oração do Pai Nosso, e quando chega na parte do venha o teu reino, o pregador diz o seguinte: quando você ora, venha o teu reino, você está automaticamente dizendo, eu não quero nenhum outro reino além do seu. Eu não quero reinos humanos, eu não quero o reino de homens. Eu quero um único reino, eu quero o reino de Deus. É excludente. Não há como você juntar as duas coisas. Não há como você ter o reino de Deus e o reino dos homens. Ou é o reino de Deus, ou é o reino dos homens. É excludente. Então, qual é o reino que tem recebido a nossa prioridade? Qual é o reino que tem recebido a nossa prioridade? Eu queria que você orasse comigo nesse momento. Se coloque agora diante de Deus. Você e Ele. E seja sincero sobre qual tem sido a sua prioridade. Coloque-se diante de Deus de forma sincera nesse momento. E diga a Ele qual tem sido a sua prioridade.